Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, caríssimo irmão e irmã, a este dia no qual iremos aprofundar neste dom do Pai, que é o Espírito Santo. Para isso, nós temos como base o livro do Atos dos Apóstolos, que eu gostaria de ler na íntegra com cada um de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se que cada um os ouvia falar na própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós encontramos o cumprimento da promessa. Jesus, em seus últimos dias de vida pública, ele prometeu aos discípulos que era necessário que ele fosse para que viesse um outro Paráclito, que é o Espírito Santo. Estavam os judeus celebrando o Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa dos judeus, eles se reuniam para celebrar a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, das colheitas. E foi neste dia que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos que estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo, ele vem quando estamos juntos, como nos diz neste versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E as formas que o Espírito Santo se manifestou neste dia de Pentecostes, o primeiro nós podemos ver no versículo 2. Veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Um vento impetuoso encheu aquela casa onde estavam sentados. Os discípulos que estavam ali reunidos, junto com Maria e outras mulheres, eles experimentaram o poder do Espírito Santo na forma do vento, onde o vento, caríssimos irmãos e irmãs, sopra onde quer. Estavam sentados, esperando, aguardando o cumprimento da promessa. Interessante que, após a manifestação do Espírito em Pentecostes,
eles se colocaram de pé e saíram evangelizando pelo poder do Espírito Santo. E a outra manifestação é pelo fogo. Apareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo. Por que estas línguas de fogo, senão o poder de anunciar corajosamente? Se repartiu sobre cada um deles. O Espírito Santo concedeu àqueles que estavam reunidos no cenáculo a graça de anunciar pelo poder do Espírito. No versículo 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar em outras línguas, inspirados pelo Espírito Santo, o dom do Espírito derramado sobre cada um daqueles que estavam reunidos. Interessante que quando nós lemos no Antigo Testamento, nós encontramos a Torre de Babel, a confusão das línguas. Mas aqui em Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foi para as nações ali reunidas que os discípulos, que os apóstolos que estavam ali reunidos anunciaram. Diz a palavra que estavam ali reunidos medos, partos, elamitas e diversas outras nações, que eram as nações que eram conhecidas naquele tempo. Ou seja, o Espírito Santo, ele veio para todas as nações, de modo que aqueles que estavam ouviam em sua própria língua. A intimidade do Espírito Santo que se manifesta na vida de todos e para todos. Isto é dom do Espírito Santo. Isto é dom de Pentecostes. No versículo 12 nos diz que estavam todos atônitos e sem saber perguntavam uns aos outros o que significam estas coisas. Quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, despertou em cada um daqueles que lá estavam o desejo de entender o que ali estava se manifestando. Era o dom sobrenatural. Era o cumprimento da promessa que foi para os apóstolos e que é também para cada um de nós. O Espírito Santo precisa ser amado e adorado em nossas vidas. Se veio para todos, é para cada um de nós. Não é um dom exclusivo de movimento da renovação carismática ou novas comunidades. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a nos abrir a este dom do Pai, a este amor que procede do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Nós podemos sim clamar sem cessar todos os dias a vinda do Espírito Santo sobre nós, porque com o Espírito Santo nós faremos proezas. Nós podemos ser usados nos dons do Espírito Santo, com sua manifestação na vida de cada um de nós, de forma pessoal e que transborda na vida dos outros. O Espírito Santo é Deus e Ele deseja ser amado e adorado por cada um de nós. Estamos no tempo do Espírito e nós, caríssimos irmãos e irmãs, devemos voltar ao cenáculo, ao lugar de unidade, que é onde o Espírito Santo se manifesta, quando estamos juntos, principalmente com a união com Cristo. Unidos a Cristo Jesus, o Espírito Santo vem em auxílio de nossas fraquezas. Como nos diz em Romanos 8:26,
Ele ora em nós com gemidos inefáveis. Sigamos firmes neste estudo, unidos ao nosso irmão Frater Pio Daniel, e vamos experimentar nos tempos de hoje as maravilhas do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.